Palavra de vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Observando a oferta dos líderes. É isso mesmo. Será que a gente deve observar a oferta dos outros? Pois é, Jesus diz que a gente deveria preservar o segredo quando a gente desse alguma coisa. A mão direita não soubesse o que a esquerda dá e vice-versa. Nós deveríamos preservar essas informações para não divulgá-las visando publicidade. Mas acontece que as ofertas de líderes também são didáticas e importantes para a credibilidade do que eles pregam. Eu quero me basear em Neemias, no capítulo 7, a partir do versículo 70. Alguns, não todos, dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador, o Neemias, deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, era moeda daquele tempo, peça, e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel participavam daquilo ali. Habitaram nas suas cidades e puderam contribuir espontaneamente para a obra de Deus. Interessante, não foi obrigatório, não era um tributo, era uma oferta. A espontaneidade é muito importante para Deus. O Senhor estabelece o dízimo no Antigo Testamento como uma medida de contribuição, de tributo para o Senhor, reconhecendo o Senhor e a autoridade de Deus. No Novo Testamento, não entra propriamente como um tributo, mas Jesus reforça o dízimo, Mateus 23, por exemplo, que deveria ser dado. E só que a ideia do Novo Testamento é de uma entrega total. A gente dá mais do que o dízimo, dá tudo. E como prova de que deu tudo, a gente dá, além do dízimo, outras ofertas especiais e esmolas, que são ajudas sociais a outras pessoas. Tudo isto é importante para Deus, por caracterizar o amor que há em nosso coração. Quem ama, dá. É uma realidade e uma verdade bíblica. Se a gente dá pouco, é sinal de que a gente não está reconhecendo muito. Um pastor, reverendo Antônio Elias, uma vez foi questionado, alguém perguntou a ele: pastor, a gente dá o dízimo do líquido ou do bruto? A resposta dele: minha irmã, a irmã quer ser abençoada no bruto ou no líquido? É a resposta interessante, mas que dá a ideia da situação. A oferta para o Senhor não pode ser obrigatória, nem mesmo dízimo, não é para a gente ficar cobrando dízimo de ninguém. Mas quando se trata de líderes,
o fato de eles contribuírem e o quanto, como eles contribuem, isso é importante. É exemplo, primeiro, que a vida dos líderes precisa ser aberta, que eles tenham o coração na obra, eles acreditem, isso é muito importante, porque nós vemos se multiplicar em nossos dias, principalmente no meio neopentecostal, a indústria financeira religiosa. Igrejas são feitas para tirar dinheiro. Zombando disto uma vez, o presidente, era presidente na época, Lula, ele fez uma receita de como abrir uma igreja. Ele recomendou, todo mundo abra uma igreja para você. No Brasil é fácil abrir uma igreja, abra uma igreja para poder arrecadar dinheiro também. Na Argentina fizeram uma igreja de adoração ao Maradona, ao santo Maradona, e a ideia que se espalhou é de que igreja é uma maneira fácil de arrecadar dinheiro, se utilizando da boa-fé das pessoas em desespero, em angústia, em tristeza, pessoas angustiadas, em tristeza, desesperadas, enfermas. As pessoas dão qualquer quantia se houver uma promessa de que elas vão melhorar e serem abençoadas. Portanto, a indústria financeira religiosa se adapta bem a um clima de sofrimento e angústia, onde as pessoas dão tudo que têm e dariam mais se tivessem, por causa da angústia. O ambiente cristão e o revelado na Bíblia não dá margem a isto. Primeiro, que Deus não precisa de nosso dinheiro. Segundo, o dinheiro é usado aqui segundo a necessidade e deve ser dado com alegria. E nós devemos observar o exemplo de Jesus. Ele se deu, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E 2 Coríntios 9:7, ninguém contribua com tristeza ou só por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A gente deve ter alegria em dar, mas um líder que só dá o dízimo, o que você pode esperar dele? Ele quer cumprir com o mínimo necessário, ele não tem aquele prazer em dar mais do que o dízimo. Como ele vai passar isso para os outros? Como ele vai transmitir essa ideia para os outros? Como a palavra dele vai ter credibilidade? Como ele vai falar em a gente se dar ao Senhor? Na verdade, no meio evangélico existem muitos que estão se enriquecendo com a atuação da igreja. E isso é muito triste. Alguns que estão se enriquecendo e Deus não se agrada disso. Isso mancha o evangelho, fazendo da obra de Deus uma casa de negócios ou até um covil de salteadores, foi o que Jesus denunciou do movimento religioso no seu tempo. E hoje ele não faria diferente, ele diria a mesma coisa, talvez até com mais ênfase, talvez o chicote mais aguçado, por causa do comércio que é feito, pessoas querendo só receber. E então o que a gente pode concluir e tirar de lição para nós nisso daí? O Neemias era governador, ele não recebeu o que era devido a ele como salário por ser governador, pelo contrário do que ele tinha, ele deu espontaneamente para a obra, deu abertamente para as pessoas verem que ele estava dando. Isto levou outros líderes e cabeças do povo também a darem com amor e liberalidade. Deus ama quem dá com alegria. O exemplo de Neemias foi importante, outros também fizeram doações porque a obra precisava naquela época. Hoje as coisas são um pouco diferentes, mas a questão do dar continua sendo essencial para a credibilidade do evangelho. Você vai acreditar em um líder que não dá nada, ele só recebe, ele se enriquece
com as ofertas e dízimos, ele gosta de ganhar, de receber, de andar de carrão, luxo e demonstrando essas coisas todas mundanas no coração dele, você vai acreditar na mensagem de um homem desses? Pois é, o exemplo vem de cima. Os líderes precisam dar exemplo de amor, de liberalidade, de coração aberto. Deus ama quem dá com alegria e a gente precisa entender isto, e a credibilidade do evangelho depende muito disto. Quando um líder gosta muito de dinheiro, fala muito em dinheiro, pede muito dinheiro, desconfie dele. Onde é que está o coração dele? Pois é, o evangelho não é para resgatar dinheiro, é para resgatar a alma perdida do inferno, ainda que não venha dinheiro nenhum dali. A gente ama as pessoas por causa da alma deles, e não é que nós somos bonzinhos, não. É o amor de Deus em nós que nos leva a fazermos isto. A gente se dá, a gente gasta dinheiro, gasta tempo para visitar uma pessoa, para levar o amor de Deus, não é porque a gente está interessado no dízimo ou no dinheiro da pessoa. A gente visita por causa da alma daquela pessoa, a gente quer ter a alegria de ver aquela pessoa salva. Portanto, a gente, quando vai fazer uma visita, você gasta dinheiro de passagem, você gasta tempo e, eventualmente, mais alguma coisa. Se a pessoa estiver carente, você ainda leva alguma coisa para ela, no intuito de ganhar aquela pessoa para Cristo. Isso é o amor, isso é o dar, mas isso não dá publicidade, isso não faz sucesso. O que faz sucesso é promessa fantasmagórica de milagres e maravilhas que vão ser feitas se você der uma oferta grande. Isso é engano, ludíbrio da boa-fé. Que você acorde, minha irmã, meu irmão que está ouvindo a palavra, acorde para observar a vida dos líderes, se eles têm esse coração de amor para serem exemplo e darem, ou se eles querem só se aproveitar da obra de Deus. Isso não vai ser difícil se você quiser observar, porque a Bíblia manda a gente observar a vida dos líderes. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu sou um avarento correndo atrás de dinheiro, que gosto de andar no luxo e gosto de receber, me enriquecer com o evangelho, vocês vão me seguir? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe, olhe para os líderes, onde está o coração deles.